para além disso, eu queria que você contasse também para a nossa audiência, falamos disso na abertura do Bastidores, mas é interessante explicar qual é o processo de oficialização do nome daquele que vai, ou daquela, no caso da Câmara, que é a mais forte, apesar de algumas resistências, assumir o lugar de Joe Biden, né? Quando é que a gente vai ter essa chancela? Tainá, ainda não dá para a gente saber, porque na verdade Joe Biden não era o candidato oficial do partido, porque a nomeação acontece na convenção partidária, como a gente viu com o Partido Republicano, por exemplo, que nomeou Donald Trump. Agora, com os democratas, a gente pode ter essa definição em breve, a gente não sabe exatamente quando, mas deve ser ainda antes da convenção. Isso porque os democratas fizeram ali um acordo para que se tenha uma votação virtual. Então, nessa votação virtual, os delegados, que são aqueles nomes importantes dentro do partido, acabam votando em quem eles querem que seja o candidato pela internet. Então, esse nome pode sair antes mesmo da convenção. Foi algo que os democratas tinham feito ainda antes de toda essa história de Joe Biden sair ou não da corrida, por causa de uma lei no estado de Ohio que fazia com que preocupou os democratas, porque era uma lei que exigia que o nome fosse escolhido mais cedo, o nome do candidato do partido, ou ele arriscaria não estar nas cédulas de votação, porque aqui a gente tem esse tipo de coisa acontecendo, Tainá e Uribe. Aqui, cada estado define as suas leis eleitorais, você não tem um TSE, você não tem uma lei eleitoral que valha para todo o país, então a gente tem essa preocupação com esse tipo de coisa. E aí depois, é claro que essa questão de adiantar a nomeação foi usada ali com cunho político, né? Alguns grupos cogitaram fazer isso para acabar com especulações na época, especulações de que Joe Biden ia desistir da candidatura. Então, tudo isso para dizer que talvez a gente tenha esse nome em breve, ainda antes da convenção do Partido Democrata, que acontece a partir do dia 18 de agosto. Então, talvez a gente saiba ainda antes disso quem é esse nome, por causa dessa questão da votação virtual. Mas isso vai depender também de se outros nomes se candidatam, para desafiar Kamala Harris ou não. Se outras pessoas querem a nomeação também, se for Kamala Harris a única opção, aí é claro que esse processo fica infinitamente mais fácil, É toda uma burocracia que deixa de existir. Fica muito mais fácil os delegados apenas apoiarem Kamala Harris e ela ser a indicada do partido. Agora, se outras pessoas quiserem desafiar Kamala Harris e também forem atrás dessa nomeação, aí é um processo mais complicado, porque aí você tem candidatos fazendo campanha, você tem candidatos tentando convencer os delegados, e aí isso pode se arrastar, sim, até a convenção, pode acontecer na convenção. Por isso que esse é o momento de olhar ali, o momento em que os candidatos, ali, os nomes, aliás, do Partido Democrata, olham com muita cautela se vale a pena mesmo falar que você quer essa nomeação e desafiar Kamala Harris ou não. Então é um momento de avaliar com muita cautela, e alguns dos nomes mais cotados, na verdade, já estão apoiando Kamala Harris. Então, por exemplo, a Gretchen Whitmer, que é a governadora do Michigan, que era um dos nomes mais cotados para substituir Biden no caso da desistência dele, hoje mais cedo, disse que ela apoia Kamala Harris, ou seja, já é uma que a gente sabe que não deve desafiar Kamala, então já é uma que sai. E aí, quanto mais a gente vê esse apoio a Kamala Harris, mais a questão acaba sendo quem será o vice ou a vice, para a chapa dela, quem vai ser a pessoa que ela vai escolher como vice, e menos quem vai ser o candidato à presidência, porque vai se criando um cenário muito favorável realmente a Kamala Harris, com outros nomes sendo desencorajados, achando que não vale a pena tentar desafiar a Kamala por causa de todo esse apoio que ela está recebendo. E aí, claro, que começa a disputa pelo vice, que é o que tem. Mas a gente ainda não chegou lá. Nesse momento, o cenário vai se mostrando mais favorável para a Kamala. Outros nomes podem surgir, então esse processo ainda pode ser mais complicado, pode ser mais burocrático ou não, ou pode ser mais fácil. Mas, de qualquer forma, depois a gente vai ter também a escolha do vice, de quem quer que seja o nome escolhido para substituir Joe Biden. Tainá e Uribe. Obrigada, Vilmari, pelas informações. A gente vai falar com você em instantes.